Olá, eu sou a Lídia, do Mundo Terapeuta, e eu tô aqui para compartilhar um pouco alguns momentos, alguns episódios da minha história, da minha transformação. Aqui no Mundo Terapeuta a gente fala muito de transformar, né? De transformar o seu mundo, transformar a sua vida. E isso pode ser tudo muito subjetivo, né? Se a gente não traz exemplos, não traz histórias. E nesse processo de transformação, fiquei pensando como é que eu materializo, né? Principalmente quando você está buscando mudar alguma coisa, quando alguma coisa te incomoda na sua vida, como é que eu fui lidando com isso. E esses dias eu tive um insight muito importante, assim, que é não tem nada mais transformador do que viver. Porque eu fui uma buscadora, né? Sou, não fui, né? Sou ainda. Eu costumo dizer que eu sou pós-graduada em terapia, eu já faço ainda, muitos anos de terapia. Todas as terapias que você possa imaginar, eu já experimentei para exatamente buscar, porque eu tinha uma sensação de que tinha alguma coisa, um incômodo, tinha alguma coisa faltando, alguma coisa errada, que eu nunca conseguia descobrir, né? Como se tivesse aquele desconforto, acho que um descontentamento constante, assim. E as pessoas que sempre conviveram comigo, minha família, falavam, gente, mas do que você está reclamando, né? E é muito um lugar de não reclamar, é que aquela coisa que tinha alguma coisa faltando. Se você me perguntasse hoje isso sumiu, acho que ainda não. Mas hoje eu consigo ter um olhar diferente para isso, né? Se tem um desconfortinho, o meu corpo, de alguma forma, tem uma mensagem vindo de que algo está fora do lugar, ou eu estou fora do lugar. Né? E acho que a proposta aqui é trazer momentos que essa reflexão, que fizeram uma conexão. Né? Costumo dizer que eu tenho um monte de japonesinho aqui dentro, trabalhando nos arquivos. Né? Aí eu vivo as coisas, eu experiencio as coisas, eu aprendo as coisas, eles guardam tudo nas gavetinhas. Em determinado momento, sem que eu peça para eles, eles abrem as gavetinhas, juntam uma pilha de papel e tudo faz... Maravilha. As coisas, tará, parece que fazem sentido. Então, acho que o primeiro momento, a primeira coisa que eu me dei conta tem a ver com o meu ofício, né? Com o fazer, com o meu estar no mundo. Né? Eu lembro quando eu estava a minha relação com as pessoas, eu sempre tive uma relação de utilidade, né? Então eu queria de alguma forma ajudar, queria de alguma forma ser útil. Eu tinha muito forte, eu queria ser da área da saúde, porque no meu modo de ver o mundo naquele momento, as pessoas da área da saúde eram as que realmente contribuíam com as outras. E eu vivi nesse paradigma há muito tempo, tanto que quando eu prestei vestibular, nossa, eu prestei muito vestibular. Eu prestei vestibular os 4 anos da faculdade. Mas eu prestei muito vestibular, mas no ano mesmo, para valer, eu prestei vestibular para muitos cursos, vários cursos da área da saúde. E quando eu estava lá naquela fase terminando as inscrições, o meu pai me pediu para eu prestar comunicação. Né? Eu falava, vai, estuda, faz esse vestibular. Se você passar, depois você decide. Daí eu fui fazer, daí prestei o vestibular e acredite, dos 20 vestibulares que eu prestei, o único que eu passei foi esse de comunicação. Eu fiquei um pouco frustrada, mas eu tinha aquela ânsia de que próxima etapa, sabe? Preciso cumprir essa fase para passar. Como foi o único vestibular que eu fui aprovada, eu me inscrevi e fiz. E fui fazer a faculdade de comunicação. E durante a faculdade de comunicação eu me frustrei muito, né? Porque eu falava, gente, o que você aprende aqui? Todo mundo na rua sabe, todo mundo sabe falar com o outro, todo mundo sabe conversar, todo mundo sabe escrever, né? Que coisa é essa? E eu fazia um dramalhão danado, eu reclamava e ficava lá lamentando todos os dias. Todas as noites eu chegava em casa, eu estudava à noite, chegava em casa e ficava lá naquela ladainha. E daí até que um dia meu pai se irritou com isso e falou, tá bom, você quer sair da faculdade? Eu concordo que você saia, mas você só vai sair dessa faculdade quando você tiver entrado em outra. Então esse dia me deu um chacoalhão assim, né? Acho que eu já estava no 3º ano. E eu falei, tá, então eu preciso entrar em outra.
porque eu continuei prestando vestibular e nunca passei. Acho que foi esse momento que me fez parar de prestar. Falei, tá bom, deixa eu chegar aqui e viver isso aqui, né? Eu passei a buscar emprego e estágio em outras áreas. Até que eu tive a grande oportunidade de fazer estágio na área da saúde. Eu fiz 2 anos de estágio num hospital. E foi muito interessante poder estar ali, né? Eu fazia estágio na área comercial, mas eu estava naquele ambiente da saúde, né? Então eu tive a chance de conhecer muitos médicos, muitos profissionais da saúde. E o meu período era de 6 horas de estágio. Daí graças a estar lá, né, o meu chefe, a equipe comercial, eu pude tendo contato com esses médicos. E daí isso me permitiu que eu pudesse vivenciar mesmo os processos. Então eu tive chance de assistir muitas cirurgias, muitos procedimentos. Em alguns casos eu ficava até mais tarde, depois do meu horário, para ficar lá de observadora numa cirurgia e tal. E daí teve um dia que foi bem marcante, que eu estava lá no centro obstétrico, no centro cirúrgico, né? No preparo, naquela salinha que todo mundo veste a roupinha verde. Eu estava lá e comecei a conversar com uma médica, que eu nem sei o nome dela. Foi conversa mesmo do vestiário, assim. Tava lá vestindo touquinha, a roupa verde. E daí ela me perguntou o que eu estava fazendo ali, se eu era residente e tal. Eu falei que não, que eu era estagiária de comunicação. Que, na verdade, meu grande sonho era ser da área da saúde, mas a vida tinha me levado por aquele caminho, né? E falei com um certo pesar isso. E foi muito interessante a resposta dela, que é muito marcante para mim até hoje. Eu lembro da cena. Ela me falou, menina, para com isso. Não, é os grandes estudos, um dos grandes achados que estão disponíveis aí, acessíveis para o maior número de pessoas, foram feitos por pessoas de comunicação, né, por grandes pesquisadores, né, que tiveram a habilidade de olhar tudo que já estava feito, né, todas aquela coisa difícil dos estudos técnicos, tudo que já estava feito e compilar e transformar aquilo numa linha de raciocínio, num manual, numa coisa acessível para as pessoas. E quem fez isso as pessoas que fizeram isso são pessoas da comunicação. Então, se você tem esse interesse na área da saúde, se você tem esse interesse na contribuição, você pode usar a sua habilidade de comunicação para fazer isso. Essa conversa eu tenho acho que uns 22 anos, se eu não estou enganada, 22 anos que isso aconteceu. E só nos últimos anos eu me dei conta disso, né? Então, ao longo da minha vida fui fazendo a trajetória, fui estudando outras coisas, passei pela antropologia, né, para ter um pouco mais de embasamento e de entender essa coisa do contato humano e tal. E hoje eu sinto que esse conselho, esse carinho, esse presente que eu ganhei dessa médica faz muito sentido, né? E quando eu me apropriei disso, realmente eu pude transformar a minha frustração da minha atuação e pude até reconhecer uma habilidade que eu tinha, né, para fazer esse uso. Então, só depois que eu consegui reconhecer e entender e receber o presente dessa médica é que eu consegui colocar essa minha habilidade a serviço, né? Então, de poder ler e buscar esses estudos que têm uma linguagem mais complicada, essas metodologias que não são tão fáceis de absorver para a população em geral ou para as pessoas que não são da área técnica e levar esse caminho, né? Então, isso foi muito transformador, porque a gente passa a vida inteira procurando propósito, alguma coisa que faça sentido e tal, e na verdade é porque a gente fica negando, né, muito das coisas que a gente tem, muito dos tesouros que a gente tem. Então, talvez hoje eu estou aqui, né, contando, e tudo que a gente faz aqui no Mundo Terapeuta tem muito esse viés, né, de trazer esses caminhos, essas abordagens, essas possibilidades de
de transformação para as pessoas, mas de um jeito que todo mundo possa entender, de um jeito acessível, de um jeito até experiencial. Então, essa conversa com essa médica no centro cirúrgico, ela nunca vai lembrar, e eu também não sei quem ela é, mas eu agradeço ao universo por ter me colocado, e hoje eu consigo reconhecer esse grande presente que ela me deu, né? Então, é isso, hoje eu estou aqui a serviço e posso dizer que passou muito tempo, mas eu fui me dando conta, né, disso que ela falou. Eu fui vivendo isso que ela falou. E é por isso que eu estou aqui. Acho que essa é o acontecimento que abre essa minha conversa com você sobre a transformação que é viver. Não tem nada mais transformador do que viver.